Fala rapaziada, bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de aposta de futebol para este sabadão, dia 14 de junho. Assim separei 13 jogos analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal para acompanhar nossas dicas diariamente. Caiu de paraquedas, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Ative o sininho de notificações na opção todas para receber nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, rapaziada, para que ele possa estar chegando a mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar com você através das nossas análises esportivas de futebol. Aposta apenas para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade e sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise vai começar pela China Superliga, o jogo do Zhejiang Profissional versus Porto de Xangai. Esse jogo tem início às 4h30 da manhã, então quem quiser acompanhar esse jogo vai ter que madrugar, hein? É o confronto do quarto versus o nono colocado. Essa equipe do Zhejiang vem aí com uma sequência de 5 jogos com 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Bateu over 2,5 em 4 de 5. E o Porto de Xangai vem a 4 jogos aí batendo. Ambas as equipes marcam nos últimos 3. Over 1,5 nos últimos 5 e nos confrontos diretos nos últimos 2 vitórias do Porto de Xangai e bateu ambos marca e o over 2,5. Para essa partida, meu parceiro, a equipe do Porto de Xangai é uma equipe que está jogando, buscando parte de cima da tabela. Não é à toa que é o quarto colocado, está a 2 pontos do Beijiguan. Então, para essa partida, mesmo andando fora de casa, essa equipe do Porto de Xangai é a favorita. Então eu vou estar deixando Porto de Xangai, chance dupla. E também acredito muito no mercado para gols nessa partida. Aquele duelo para over gols. Um jogo para over 2,5 aí é bem plausível. Guoan de Pequim versus Changchun e Yatai. Início às 8 da manhã. É o confronto do terceiro colocado versus o último colocado com 5 pontos ganho. A equipe do Guoan de Pequim vem a 5 jogos de invencibilidade, batendo mais de 1,5 em todos. E a equipe do Changchun de Yatai vem a 5 derrotas consecutivas, batendo over 2,5 em 4 deles. Nos últimos 5 confrontos foi jogo para over 2,5 em 4 deles, ambos marcam em 4 deles. Último confronto 8-1 para a equipe do Guoan de Pequim. Então a equipe do Guoan de Pequim é a favorita a estar vencendo esse confronto, pagando uma odd de 1,18. Podemos estar optando aqui por 2 bons mercados nessa partida. O primeiro, vitória da equipe do Guoan de Pequim. E o segundo é o jogo para gols, meu parceiro, um jogo para over 2,5. Apesar da odd pagar no baixíssimo, podemos buscar aqui um jogo de mercado. Vitória do Guoan de Pequim no primeiro tempo. Shenzhen versus Xangai Sichuan. Início às 8h35. É o confronto do líder versus 14º colocado. A equipe do Shenzhen atualmente vem a 5 jogos batendo under 2,5 em 3 de 5. E a equipe do Xangai Sichuan vem a 4 vitórias em sequência, batendo over 2,5 em 4 delas. O último confronto foi 2-2. E vai ser um jogo muito bem equilibrado entre essas equipes. A equipe mandante aí costuma fazer jogo duro quando enfrenta essa equipe do Xangai Sichuan. Eu vou estar deixando essa vitória do Xangai Sichuan nessa partida. Bom, saindo da Superliga da China, temos Liga de Primeira no Chile. Palestino versus La Serena às 13h30. É o confronto do terceiro versus 11º colocado. Para essa partida, o Palestino vem a 5 jogos com apenas uma vitória, batendo over 1,5 em 3 delas. E o La Serena, 5 jogos, batendo over 1,5. No último confronto foi 5-0 Palestino, meu parceiro. Então, já explica que o Palestino é amplamente favorito. A equipe do La Serena é uma lacuna atuando fora de casa.
Para essa partida eu vou acreditar no mercado de gols, mais de 1,5, e deixo para vocês aí, vocês acreditam aí em uma zebra do La Serena? Deixe nos comentários. Bom, Brasileiro Série B às 16 horas, CRB versus Goiás, é o confronto do líder versus 13º colocado. A equipe do CRB 5 jogos, batendo mais de 1,5 nos últimos 3, aliás, batendo under 2,5 em 3 de 5, e o Goiás 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade, os últimos 5 bateu mais de 1,5, em 4 de 5 bateu under 2,5. Último confronto o Goiás venceu, o Goiás não perde a 5 confrontos, mesmo atuando fora de casa, vejo um leve favoritismo da equipe do Goiás, apesar do CRB está fazendo bons jogos em seus domínios. Então, para não ficar em cima do muro, nessa partida eu vou acreditar em um jogo aí para poucos gols, um jogo para menos de 3 gols e meio. Vamos agora para mais um jogo do Chile, Universidade Católica versus Juan Chipato. Início às 16 horas, confronto do 7º versus 10º colocado. O Católica vem a 5 jogos sem vencer, batendo mais de 1,5 nos últimos 4. Juan Chipato 5 jogos sem vencer, batendo over 2,5 em 4 de 5. O último confronto deu Católica 4-0. Para essa partida é o duelo dos desesperados. Para esse duelo, acredito em um jogo para mais de 1,5 gols. Temos Del Valle versus Libertad pelo Equador às 16 horas, duelo do líder versus 10º colocado. A equipe do Libertad, aliás, do Del Valle, 3 vitórias e 1 empate, batendo over 2,5 em 4 de 5. E o Libertad, 4 derrotas e 1 empate, batendo under 2,5 nos últimos 4. Último confronto deu Libertad. Para essa partida, vou estar deixando a vitória do Libertad. Bom, temos pelo Brasileiro Série C, Ponte Preta versus ABC às 17 horas. É o confronto do líder versus o 15º colocado. Vem a 3 empates em sequência. A equipe da Ponte, 5 jogos, batendo menos de 2,5 em 3 deles. E a equipe do ABC, batendo over 1,5 em 3 de 5. Vem a 3 jogos sem vencer. O último confronto foi 2-0 para o ABC. Vai ser um jogo daquele jeito. A equipe da Ponte Preta costuma ceder zebra atuando em casa. Então vai ser um jogo bem interessante. O ABC é uma equipe que vem empatando bastante fora de casa. Pode até mesmo conseguir essa vitória diante da Ponte Preta. Vou estar deixando em jogo simples over 1,5 e ABC chance dupla como uma boa zebra aí. Vamos para o Uruguai. Racing Montevideo versus Nacional. Confronto das 17h30, confronto do 2º versus 3º, início de temporada para essas equipes. A equipe do Racing Montevideo vem aí a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles. Nacional, 5 jogos, batendo over 1,5 em 3 deles. 5 vitórias consecutivas, 4 vitórias nos últimos 4 confrontos. É o favorito. Para essa partida eu vou estar deixando Nacional chance dupla ou mais de 1,5 gols. Temos na Série B ainda Atlético Paranaense versus Remo às 18h30. É o confronto do 5º colocado versus 12º. Bom, o Atlético Paranaense vem a 5 jogos, batendo under 2,5 em 3 deles. Remo, 5 jogos, batendo over 1,5 em todos. O Remo, o Leão, que perdeu Daniel Paulista, seu treinador, para outro Leão, o Leão do Recife. Bom, o último confronto foi 1-1, vai ser jogo encardido nessa partida, não tenho dúvida disso. Vou estar deixando o jogo para over 1,5 gol. E muito cuidado nessa equipe do Remo que pode buscar uma zebrinha aí, hein? Bom, pelo Equador, temos o jogo do Barcelona do Equador versus a equipe do Manta. Início às 18h30, é o confronto do 2º versus 12º colocado. Que interessante. A equipe do Barcelona do Equador não passa pelo momento e 5 jogos só venceu 1. E a equipe do Manta, meu parceiro, 3 empates em sequência, batendo ambos marcas em 4 de 5 jogos, batendo em confronto direto over 1,5 em 4 de 5. Ou seja, o Manta já surpreendeu essa equipe do Barcelona. O Barcelona não passa pelo momento. Será que o Manta pode aprontar diante deste Barcelona? É o que veremos no decorrer do jogo.
Então vai ficar uma incógnita aí para vocês. Acredita no Manta, não acredita no Manta, acredito no mais de 1,5 e quem sabe o Manta pode surpreender esse jogo, hein? Bom, temos aqui a primeira rodada, meu parceiro, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, rodada 1 entre Al Ahly do Egito versus Inter Miami do Lionel Messi. Bom, a equipe do Al Ahly é uma equipe que vem a 5 jogos, 4 vitórias e um empate, batendo mais de 1,5 em 4 de 5. E a Inter Miami, 5 jogos de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota, batendo mais de 2,5 em 5 deles. Vai ser um jogo daqueles, e minha visão, a equipe do Lionel não vai perder essa partida. Vou estar deixando essa chance dupla aí, Inter Miami, chance dupla. E também acredito no mercado de gols. A equipe do Lionel é uma equipe ofensiva e a equipe do Al Ahly deve marcar gols aí também jogando nos contra-ataque. Um jogo para mais de 1,5 é bem plausível. Bom, pela América do Norte Central, Copa Ouro, temos México versus República Dominicana. Bom, a equipe mexicana, 5 jogos, batendo mais de 1,5. República, 5 jogos, batendo mais de 1,5. Mas o México é muito favorito nessa partida. Eu vou estar acreditando aí no triunfo da equipe mexicana já no primeiro tempo, pagando 1,52. E no mercado para gols, um over 2,5 pegaria bem aí. E rapaziada, ao mais é isso, espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal. Então essas são as nossas análises, prognósticos e aposta de palpite de futebol deste sabadão. Sábado amanhã vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla com bilhete pronto para que vocês possam analisar novamente e decidir aí se segue ou não essas dicas. Bom, vamos estar deixando aqui no jogo do Al Ahly versus Inter Miami, over 1,5 gols. Vamos estar deixando também aqui Atlético Paranaense versus Remo, over 1,5 gols. E vamos estar deixando também aqui o duelo para over gols, Universidade Católica versus Juan Chipato, over 1,5 gols. Outra boa tripla que vocês podem observar seria o jogo para over 1,5 gols, aonde meu parceiro não. Vamos pegar aqui Xangai Sichuan para vencer. Vamos estar pegando o Huan de Pequim para vencer no primeiro tempo. Então uma dupla e uma tripla muito bem analisada. Monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Nos vemos amanhã, tropa, no próximo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Avante!